Amém. A paz do Senhor Jesus. Pastor Giovanni falando. Eu quero nessa manhã trazer uma reflexão para a nossa meditação nesse ano de 2019 que se iniciou. Para que nós possamos ver o nosso conceito de crente. Se verdadeiramente as nossas práticas, as nossas obras, ela condiz com a realidade cristã. Se verdadeiramente nós estamos ligados na videira ou só achamos que estamos e na realidade não. Na Bíblia Sagrada, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 8, nos ensina muita coisa. Eu quero, esta manhã, meditar com os irmãos. O versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem estáis em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará, e os colhe e lança no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim serei meus discípulos. Amados, eu quero meditar no versículo 1, que diz que Jesus é a videira, é uma árvore. E Deus, ele é o lavrador, ou o agricultor. É sabido, irmãos, que nós somos lavoura de Cristo. É sabido que o mundo, pelas Sagradas Escrituras, diz que o mundo é como se fosse uma área. E as pessoas como se fossem plantações, pelo qual a palavra de Deus é pregada através dos seus discípulos e elas vêm até Cristo como símbolos de uma colheita, como o próprio Jesus Cristo chega a falar que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quem ceifa é quem colhe, né? E interessante dizer, Jesus falando, que ele é a videira, e Jesus e Deus é o agricultor. Pense comigo, o agricultor é aquele que cultiva a área, quando necessário pulveriza a plantação, quando necessário desbasta, poda a árvore, aduba, para que essa planta, essa árvore, ela possa frutificá-lo, que ela possa dar a sua colheita esperada pelo agricultor. E interessante que Jesus, ele faz essa comparação dele como uma videira, e todo aquele que crê nele como uma vara. Interessante, irmãos, que segundo a agricultura, nós possamos usar uma mesma planta em outra.
Nós chamamos de enxertia ou enxertar. Você pega uma planta nova e enxertamos um pedaço de um galho de outra planta da mesma espécie para acelerar a sua frutificação. E ela, com pouco tempo, ela começa a frutificar, que chamamos de enxertia. E Jesus aqui mostra, nesse tema, que nós somos enxertados nele. O próprio Jesus Cristo chega a dizer nas suas palavras que nós, os cristãos, uma vez quando aceitamos a Ele, nós seremos por Ele adotados, enxertados, para que podemos ter a autoridade de Deus de ser chamados filho de Deus. Eu quero meditar com meus queridos irmãos, louvado seja Deus, uma passagem na Bíblia Sagrada que se encontra em Gálatas, capítulo de número 4, em versículo 5, diz assim: para remir o que estávamos debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Amados, aqui é claro que a finalidade do sofrimento de Cristo, padecer na cruz do Calvário, morrer na cruz do Calvário, era de a sua palavra que ele apregoou, o seu testemunho, era de nos fazer filhos de Deus. Era de nos remir, era de nos enxertar nele, era de nos fazer uma nova criatura. E para isso, era necessário Cristo vir, Cristo padecer. Mas isso só é possível para aqueles que nele creem. A Bíblia Sagrada diz que todo que nele crê não será confundido. E aqueles que crêem em Jesus têm a vida eterna. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada fala em Romanos, capítulo 8, versículo 15, louvado seja Deus, diz: porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filho, pelo qual clama Abba Pai. Nós vemos aqui que quando nós aceitamos a Cristo, que Cristo implanta a vida dele em nós, sufla vida em nós, nós recebemos o Espírito, não mais de escravidão, não mais de rebeldia, mas o Espírito de adoção de filho, pelo qual nós clama Abba Pai ou Papaizinho. É importante frisarmos, irmãos, que só é possível essa filiação se verdadeiramente em nós nascer fé. A Bíblia Sagrada chega a dizer, o próprio Jesus Cristo falando no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não aceitaram, não quiseram, rejeitaram. Mas todo quanto o receber, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus.
Ele chega a dizer, a partir do versículo de número 13, 14, ele chega a dizer uma coisa interessante. Ele diz, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Possamos aqui entender, irmãos, que esse novo nascimento, ele não veio por nosso esmero, nossa vontade, pela nossa credibilidade, pela nossa própria força, mas foi pela vontade de Deus. E esse nascimento, esse novo nascimento, que não foi mais nascido mais da carne, não mais nascido mais do sangue, mas da vontade de Deus, é que nos torna filho de Deus, enxertado em Cristo. Por isso que a própria palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura ou nova criação é, e as coisas velhas passar, e eis que tudo já se fez novo. Então, se é uma nova criatura, uma nova criação, a nossa finalidade não é mais a execução do velho homem, do que nós fazíamos antes. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós vamos ver aqui que quando estamos em Cristo, quando a nossa afiliação ela é outorgada, Paulo ele chega a dizer que o velho homem morreu, já não existe mais. Já passou. Mas eis que tudo se fez novo agora. Porque a velha árvore, irmãos, que estava já contaminada, que estava deteriorando aos poucos, ela foi tirada apenas o galho e foi enxertada em uma nova árvore, que foi em Cristo. Interessante, ó, para nós entender melhor, no versículo 2 ele diz assim, ó: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele está falando aqui de uma árvore, de um galho, melhor dizendo, que nele secou, que nele não frutificou. Então é tirado, é cortado e lançado. Aqui não entenda, como muitos entendem, que uma vez salvo, o crente pode perder a salvação. Não é nada disso que ele está dizendo aqui. O enxerto, né, eu trabalho com enxertia, e a gente faz o enxerto. Se fizermos sem enxerto, nós temos uma porcentagem de 10% para não pegar o enxerto. E 90% de termos sucesso na enxertia. E da mesma forma, em um evangelismo, nós possamos, em Cristo, ganhar almas para o reino, ou de pessoas virem, melhor dizendo, para a igreja, e pessoas desta ficar conosco, praticar de alguma forma até algo que agrade a Deus. Mas quando a dificuldade vem, os problemas surgem, elas se afastam. Alguém julga, olha, mas esta pessoa não perdeu a salvação? Aqui fala, irmão, com clareza, quando a vara ela não frutifica, não passa seiva para o galho, a seiva fica retida na videira, mas não transmite para aquele galho a fotossíntese
para que ela venha nascer folhas, para que elas venham crescer e venham frutificar, ela seca. E quando seca, é necessário ser tirado, é necessário ser jogado fora. Mas aqui é bem claro que aquele galho que foi enxertado, ele é limpado para que frutifique ainda mais, para que dê mais frutos. Jesus chega a dizer, queridos, também, o próprio Jesus Cristo falando, que a igreja do Senhor já está limpos. Foram limpos pela palavra que ele tem pregado, eles têm falado. Verdadeiramente eles creram. Verdadeiramente nasceu de novo. E aí chega a dizer que assim como um galho, ele precisa da seiva, ele precisa da planta para dar fruto, e quando ela não tem a alimentação necessária, própria para o galho, ele seca, e ela não pode frutificar se ela não tiver na videira. Assim também Jesus chega a dizer que se o homem não tiver nele, ele não pode frutificar. Nada podeis fazer se não tiver nele. Ele chega a dizer no versículo, irmãos, 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E escolhe é lançado no fogo e arde. Ele diz, olha, se aqueles que não estão em mim, aqueles que estão ligados na videira, para que eu possa suflar a vida neles, eles estão sem vida própria. Ele só vai ser prestado para ser queimado, jogado fora. Mas do versículo 7 ele diz, se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Então, amados, Jesus já chega a fazer essa comparação de nós vara, e ele a videira, e Deus o agricultor. É preciso, irmãos, nos permitir que Deus nos lapide a cada dia, de Deus venha tirar as arestas, que Deus venha nos dar condição de nós em Cristo ter muito fruto, fruto de arrependimento, fruto digno, do nome do Senhor ser exaltado, o nome do Senhor ser glorificado. E para isso, irmãos, precisa nós meditarmos se verdadeiramente estamos interligados na videira, se Cristo está suflando vida em nós, se temos, meus amados irmãos, mostrados fruto, meus amados irmãos, para Cristo. Ele, quando ele diz no versículo 7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ele está dizendo, olha, se verdadeiramente eu estiver dentro do centro da vossa vida, se verdadeiramente vocês estiverem fazendo parte da minha vida, e eu em vocês, vocês têm credibilidade no céu. Vocês podem pedir o que quiseres, que será feito para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, queridos, que nós medite, que nós comece um ano de 2019 refletindo, deixando Deus trabalhar em nossa vida, nos lapidando, para que nós possamos frutificar. Se ganhamos 10 almas para Cristo, nós ganharmos mais. E aquilo que seja necessário o Senhor tirar da nossa vida, nós permitir que Ele tire. O próprio Paulo chega a dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mostrando
meus amados irmãos, que aquele que está em Cristo Jesus é uma árvore frutífera. Não uma árvore má, uma árvore que não frutifica, é uma árvore estérea, mas uma árvore frutífera. Ou um galho frutífero, melhor dizendo. Então que nós possa meditar, trazer essa reflexão e ver a condição da nossa obra diante de Deus. Se a incredulidade não está sendo maior do que o amor, se a arrogância não está sendo maior do que a humildade, se o pecado não está sucumbindo à nossa vida, se essa guerra que Paulo chega a dizer aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 e 17 e 18, entre a carne e o espírito, que a carne não esteja vencendo. Porque o frutificar é o homem interior vencer o exterior. O frutificar é ter uma vida santa diante de Deus. O frutificar é ter uma vida de amor diante de Deus e diante da igreja. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele é o nosso agricultor. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Jesus é a videira. Meus amados irmãos, se verdadeiramente nós estivermos ligados em Cristo, irmãos, as nossas ações não é mais supervisionada por nós, mas que as nossas ações é supervisionada por Deus. E quem age é Cristo na nossa vida. Então, meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos dar graça, e que nós possa verdadeiramente, meus amados irmãos, frutificar nesse ano de 2019. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.